Aleluia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3, que diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Amém? Gálatas, capítulo 5, versículo 13, diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ah, Senhor, nós te damos graça, porque mais uma vez é nos dado o privilégio de nos reunirmos aqui, Senhor, e nós já podemos te sentir neste lugar. E o nosso coração se alegra, Senhor, porque o Senhor não tem faltado. E o Senhor tem enchido o nosso coração de um amor pela Tua presença e pela Tua palavra, Jesus. E à medida que nós sentimos esta fome, o Senhor tem nos saciado. E o Senhor tem nos atraído para mais perto da Tua vontade, Jesus. Que nesta noite o Senhor permaneça falando aos nossos corações e que a Tua palavra venha achar espaço e liberdade em nossos corações para promover aquilo que o Senhor quer fazer em nós e no meio de nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu fiquei analisando, né? Todos aqui sabem que há umas 2 semanas, mais ou menos, foi a Semana da Cultura Evangélica aqui em nossa cidade. E eu não estive em nenhum das programações, porque foi quando eu estava viajando, e quando eu cheguei 2 dias para terminar, eu estava programando um aniversário da minha irmã e acabei não podendo estar, né? Mas eu fiquei acompanhando lá os stories dos irmãos daqui, que teve gente aqui que não perdeu nada, né? E acompanhando também do resto da cidade. Muita gente comentando, muita gente falando, né? Os blogs de notícia comentando. E eu fiquei assim, olhando para aquilo, eu falei, meu Deus, que legal. Uma cidade assim, se mobilizar, parar para reunir pessoas, né, para adorar o nome do Senhor, para proclamar o evangelho do Senhor. E se eu não estiver enganada, foram em torno de 25 mil pessoas na marcha, né? A última programação, 25 mil pessoas. Eu vi alguns vídeos, né, e fiquei analisando aqueles acontecimentos e falando assim, que bom, Senhor, que bom, né, que temos essa liberdade. Essa liberdade de nos reunir, onde quer que for, reunir na nossa igreja. Nós nos reunimos na sexta-feira passada, saímos daqui para um dia tão incrível que foi. Por quê? Porque nós somos livres. Nós temos essa liberdade de poder confessar, de poder declarar, de poder demonstrar quem somos e em quem cremos no Senhor. Amém? E eu fiquei analisando, fiquei impressionada com aquela quantidade de pessoas ali. E eu comecei a pensar, né? Até a gente comentou alguma coisa aqui na igreja, num culto depois, né? De muitas pessoas ali que às vezes foram para adorar, outras que não foram. E realmente ali havia várias categorias de pessoas. E tinham pessoas cristãs, tinham pessoas não cristãs, tinham pessoas que estavam desviadas dos caminhos do Senhor, tinham pessoas que foram só por curiosidade, tinha autoridades, né? Tinha políticos, tinha um leque de pessoas ali. Tinha pessoas ali que foi porque não tinha mais nada legal para fazer naquele dia, naquele feriado. Tinha pessoas que estavam entediadas em casa, tinha pessoas que quis fugir do ambiente de casa, tinha pessoas que estavam doentes e foi ali movida por uma fé e uma esperança de sair daquele lugar curado, porque ouve-se dizer, né? E nós cremos que onde há pessoas reunidas no nome do Senhor, coisas impressionantes acontecem. Então tinha pessoas ali com esse intuito também de alcançar a cura, de alcançar uma libertação, de ser tocados de alguma forma, pessoas com seus sentimentos aprisionados, com sua mente aprisionada, e que de alguma forma o seu corpo também estava aprisionado. Mas existiam pessoas ali que eram pessoas livres, livres no Senhor. E, de alguma forma, a liberdade, ela atrai pessoas, né?
Vamos pensar em alguém que está, infelizmente, preso em um presídio, né, em uma cadeia hoje, e que desesperadamente anseia por um momento de ter uma saída, de tomar um sol ali, né, monitorado, com os minutos contados, mas que ainda assim não é livre, mas que deseja ser alguém que está do lado de fora. Então, a liberdade desperta em outras pessoas o desejo de ser liberta. Então, se eu sou livre, eu preciso despertar em outras pessoas o desejo de ser liberto. Mas ser liberto igual eu sou, em Cristo. Amém? Mas independente, né, da categoria de pessoas que estavam ali naquele lugar, todos eram livres de alguma forma. Né? Livre para fazer o que queria, livre para ir onde quiser, livre para falar o que tem vontade, para vestir o que tem vontade, né? Para comer o que tem vontade. Mas talvez aquela liberdade era uma liberdade física, de ir e vir aonde quiser. Mas nós estamos vivendo um tempo em que mais se ouve dizer de pessoas que estão aprisionadas em suas mentes, em seus sentimentos, em sua alma e em seu espírito. E que de alguma forma se sente livre. É uma liberdade limitada. E eu fiquei me perguntando, Senhor, qual é a diferença? Eu sei que o sol nasce para todos, né? Mas qual é a diferença da minha liberdade para a liberdade de alguém que não serve ao Senhor? E aí o Senhor começou a ministrar essa liberdade em meu coração. Em João capítulo 8, no versículo 36, diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aí que está a diferença. Porque a real e a verdadeira liberdade não é uma condição, é um lugar. Amém? Guarde isso. Liberdade, a verdadeira liberdade não é uma condição. Muitas pessoas podem dizer, eu sou livre. Mas não são livres verdadeiramente. Porque a liberdade real e verdadeira é um lugar. E nós podemos encontrar esse lugar. Nós já encontramos este lugar. E vamos fazer um parâmetro. Ontem, quarta-feira, feriado. Gente, como é bom ter feriado, né? E quem trabalha fora, que o diga, né? Mas para quem não trabalha fora, que é bom você ter o marido em casa. Ontem nós dormimos à tarde. Gente, eu acordei com dor de cabeça porque eu não estou acostumada a dormir tanto de tarde. Mas a gente dormiu, sabe? A gente faz o que quer, a gente come o que quer, sabe? Se veste da forma que quer, assiste o que quer, conversa o que tem vontade. E aí a gente se sente assim porque a gente está no nosso lugar. A minha casa é o meu lugar. Eu tenho certeza que vocês fizeram altas coisas em casa que vocês só podem fazer lá, certo? Então vamos lá. Eu posso me considerar livre. Eu sou livre. Mas eu não posso fazer o que eu quiser na casa de Sara, porque esse lugar é o lugar de Sara, é a casa dela. Então eu não posso fazer o que eu quero lá. Né? Por mais liberdade que ela me dê, por mais à vontade que ela me faça me sentir, eu não posso fazer o que eu tenho vontade. Eu posso ser livre, mas eu não posso chegar na casa da pastora e dizer, pastor, hoje eu quero comer um bobó de camarão, que inclusive ela faz, né? Mas eu não posso chegar lá e dizer assim, eu quero comer isso, né? Eu vou comer o que ela me oferecer. Por mais que ela tenha o prazer de me receber e dizer assim, Lana, você está com vontade de comer alguma coisa? É muita audácia, né, gente? Eu exigir o que eu quero comer, né? É a casa dela. Eu sou livre, mas eu preciso cumprir deveres que são impostos pela sociedade em que eu vivo e respeitar regras que são colocadas nos lugares que eu frequento. Eu não posso chegar em qualquer estabelecimento e fazer aquilo que me dá vontade. Eu não posso chegar em uma lanchonete e simplesmente dizer assim, ô dono da lanchonete, põe aí, bem que eu gostaria, mas não pode. Põe aí uns louvores para a gente ouvir em vez de as músicas seculares. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que respeitar as regras daquele lugar. No entanto,
Se eu chegar na minha casa, eu posso decidir o que eu quero comer, o que eu quero fazer, o que eu quero ouvir. E aconteceu algo interessante para os irmãos que sabem, na minha casa recebeu um tanto de parente esses dias. Foi um negócio muito bom. Um tanto de prima, um tanto de tio, vó, foi um negócio muito bom. Muita gente. A bateria social precisou ser recarregada? Precisou, né? Mas foi maravilhoso. E algumas pessoas, né, da minha família consomem álcool. Mas eu achei interessante que ninguém... Falei, uau, foi bom demais. Ficaram todo mundo sem álcool esse dia tudo, né? Por quê? Porque era o nosso lugar. E a gente precisa se adaptar ao lugar onde a gente está. Por isso eu digo que a liberdade não é uma condição, mas o lugar onde eu estou é a minha liberdade. Então, o Senhor, Ele nos chamou para essa liberdade. Só que é uma liberdade que só há nele. E que diferença é essa liberdade que há no Senhor? Qual é a diferença de ser livre em Deus e não em Deus? Porque em Deus, o meu corpo pode não ser livre, porque eu estou em uma sociedade, porque eu estou convivendo com pessoas de diferentes pensamentos, de diferentes culturas, eu estou vivendo sob a autoridade de pessoas políticas, autoridades policiais, tudo isso aí é um limite para mim. Porém, a minha mente, o meu coração e o meu espírito é livre. Não somos mais escravos, somos livres. Porque somos livres no Senhor. E Ele nos chamou para esse lugar. E por que precisa ser nele? Porque da mesma forma que nós somos livres aqui, nós seremos livres lá. E é para essa liberdade que o Senhor nos chamou. E quando nós estamos em Deus, há uma grande diferença de estar em Deus e não estar nele. Porque quando nós estamos em Deus, a nossa mente não é escravizada com pensamentos destrutivos, com pensamentos negativos, com inseguranças, com medos. Nós podemos até sentir, mas eles vão ter que dar um jeitinho de ir embora. Porque nós estamos habitando em alguém que há paz, que há alegria, que excede todo entendimento. Então, é nele que nós temos a segurança de pegar e mandar todo o medo, toda a angústia ir embora. Os sentimentos podem até passar, porque nós somos humanos, há uma carne aqui. E eu anotei aqui, assim como a nossa carne precisa de um lugar para se sentir segura, um lugar para se sentir à vontade. Nós chegamos em casa de um dia cansativos, nós tomamos um banho quentinho, nós comemos uma comidinha bem feita, nós deitamos numa cama confortável, na companhia da nossa família, de quem amamos. Isso é um descanso para o nosso corpo. No outro dia você está pronto para mais um dia de trabalho, um dia de acontecimentos difíceis, desafios, né? E assim vai. Mas da mesma forma que o nosso corpo precisa desse lugar, a nossa alma e o nosso espírito também precisa. Precisa, depois de enfrentar desafios, enfrentar problemas, dificuldades, momentos de frieza, momentos em que a nossa fé dá aquela balançada, nós precisamos estar nele, para que as nossas forças sejam renovadas. A própria palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então a gente pode até se cansar, mas no Senhor, nossas forças são renovadas, nós encontramos ânimos para viver um novo dia, para viver um propósito, para viver o processo daquele dia, porque é no Senhor que nós encontramos um lugar seguro para a nossa alma. Assim como o nosso corpo um dia voltará ao pó, a nossa alma voltará de quem ela veio, que é para o Senhor. Então ela tem sede dele. Ela precisa dele, ela precisa estar nele. É no Senhor que nós não somos influenciados pelo mundo. O mundo hoje está de cabeça para baixo, as coisas estão tudo esquisita. A gente tem vontade nem de sair de casa porque a gente se depara com tantas coisas. E
infelizmente, muitas pessoas estão sendo influenciadas pelas coisas que o mundo está apresentando. Mas quando estamos no Senhor, nós não somos influenciados pelas coisas do mundo. Nós não somos influenciados pelos prazeres do mundo. Nós não somos influenciados pelos banquetes que o mundo oferece. Porque a nossa alma está saciada naquele que só Ele pode saciar a fome e a sede que há em nós. É no Senhor que nós encontramos segurança em um mundo tão perverso. É no Senhor que nós encontramos cura diante de doenças tão terríveis. Nós podemos ouvir o testemunho agora de Yasmin. A Bíblia diz que outra vez verá a diferença entre quem serve a Deus e aquele que não serve. Porque eu ouvi uma palavra hoje, ainda fiquei meio assim com ela. Deus, ele não tem obrigação de corresponder com quem não tem intimidade com ele. Eu fiquei meio assim, mas será possível? Mas ele tem uma aliança comigo e com você. E ele vai honrar a aliança que nós temos. Então, aquelas pessoas que infelizmente acreditam que conseguem viver sem o Senhor, que conseguem viver longe dele, infelizmente vai ter que viver com a consequência de não ter Jesus. Mas eu e você, que decidi um dia viver nele, estar nele e encontrar nele um lugar seguro, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar em que a nossa fé é fortalecida diante das dificuldades, nós veremos a diferença. Nós poderemos até adoecer. Nós poderemos até enfrentar problemas. Mas haverá um propósito diante de tudo isso. E qual propósito será? Glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. E esse lugar que há no Senhor, o pastor fala perfeitamente sobre isso, eu não tenho nem coragem de usar a frase que ele fala. Mas é mais ou menos assim, que quando nós estamos, se nós estivermos nele, é nele que nós acessaremos o céu, porque a porta é do tamanho de Cristo. Então, se nós não estivermos nele, nós não passaremos por ela. E o interessante é que ele fala assim, ó, eu vou para o Pai, mas eu volto. Para que onde eu esteja, vocês estejam também. É interesse de Deus que você esteja nele. É interesse de Deus que você esteja perto dele. É interesse de Deus que você esteja no caminho dele, que ele esteja no seu caminho, para que o propósito de Deus se cumpra. E qual é o propósito de Deus? É trazer o homem, é manter o homem nele, perto dele, a criação, a coroa da criação. Deus não fez você simplesmente porque ele falou assim, já fiz tudo muito interessante, as árvores, a água, os animais, a terra. Vou criar um negócio aqui diferente. Não, muito pelo contrário. Se você parar para analisar que você é imagem e semelhança de Deus, gente, pensa aí e dizer assim, eu sou parecida com o meu Criador. Ele me fez imagem e semelhança dele. Então eu preciso caber direitinho nele. E ele precisa estar dentro de mim. E aonde é que ele habita dentro de mim? Na sede da minha vida, na sede da minha alma, que é o meu coração. E é nesse lugar que ele habita que ele precisa encontrar liberdade. Liberdade de quê? Para fazer o que ele quer fazer. A gente estava cantando, acho que é a primeira música que Davi cantou, que fala assim, eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida, eu abro mão de tudo. Uma pessoa que não está em Deus não pode ter coragem de cantar um negócio desse, não. Para você cantar um negócio desse, você precisa ter convicção de onde você está. E é só no Senhor que nós temos segurança de dizer assim, Senhor, eu abro mão de tudo que eu tenho vontade hoje, eu abro mão de tudo que eu sonho hoje, eu abro mão dos meus desejos, dos meus anseios, sabe por quê, Senhor? Porque eu confio na tua vontade, eu confio no que o Senhor tem para mim, e o que o Senhor tem para mim é melhor do que eu posso imaginar, e mesmo que não sejam bênçãos materiais, apesar de que eu acredito que Deus ele tem prazer em abençoar você,
Mesmo que não seja a casa tão sonhada, o carro tão sonhado, o emprego tão sonhado, mas o fato de saber que o Deus que eu sirvo, o Deus que me deseja estar nele, tem para mim, é melhor do que os meus ouvidos ouviram, do que os meus olhos viram e do que a minha mente pode imaginar. Eu preciso descansar e confiar no cuidado desse Deus. Porque Ele é o meu lugar seguro. Ele é o meu lugar de paz. Ele é o meu lugar onde eu encontro respostas. Talvez não as respostas que eu queira, mas eu nunca fico sem resposta. Porque o Senhor, Ele não brinca de ser pai. Ele é um pai. E eu nunca vi um pai brincar com os sentimentos dos filhos. Muito pelo contrário. Os pais que eu conheço, eu vejo os pais desejarem, trabalharem ardentemente para abençoar os seus filhos, para cumprir o desejo do coração dos seus filhos, para dar o melhor, muitas vezes que eles nunca tiveram, mas para que os seus filhos tenham o melhor. Esse é o Pai, o nosso Pai Celestial. Então, tenha o Senhor como uma casa. Assim como o seu corpo tem a sua casa lá, seu cantinho, o seu lugar. É onde você é livre. Tenha o Senhor como a sua casa espiritual, onde você também pode ser livre. E a liberdade, ela não nos foi dada para que nós usemos ela de forma indevida, né, de forma errada, muito pelo contrário. Quando somos livres no Senhor, nós não fazemos a coisa certa porque é certa, ou porque nos convém fazer, mas é porque está sendo gerado em nós um caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é um caráter indescritível, é um caráter que ninguém pode colocar à prova, é um caráter que só pertence a Deus e quem está nele. Isso não é algo que acontece da noite para o dia, é algo que acontece quanto mais você se aproxima dele, quanto mais nele você está, mais transformação na sua vida acontece. E quanto mais transformação na sua vida acontece, mais pessoas desejam ter a liberdade que você tem. Eu cheguei, né, na casa de uns parentes, inclusive que não eram cristãos, e depois, quando a gente chegou em casa, o pai falou assim, eu senti como se eles quisessem tirar algo de nós ali, né? Eu queria tanto conversar e a gente chegou assim na casa de todo mundo, assim, todo mundo correndo, né, para poder ir na casa de todo mundo, e para eu sentir como se eles quisessem tirar algo de nós ali, né, o máximo que eles conseguissem. E depois eu fui entender, eu falei assim, não é que eles queriam tirar informações ou alguma coisa assim, mas eles queriam sentir a mesma alegria, a mesma liberdade, a mesma paz que nós estávamos sentindo. E isso contagia a sua liberdade que você tem em Cristo Jesus. Vai trazer para a liberdade aqueles que estão ao seu redor. E nós precisamos entender isso. Porque é uma responsabilidade que está sobre nós. O quanto nós demonstramos que somos livres. E da forma que nós demonstramos que somos livres, é o que vai atrair pessoas. Ninguém quer ser escravizada porque viu alguém sendo escravizado. Né? Alguém está ali preso. Quem quer ser preso porque viu fulano ser preso? Deus me livre, Deus nos guarde, Senhor. Mas quando a gente olha para alguém que é livre na sua forma de falar, que é livre na sua forma de andar, que é livre na sua forma de vestir, que é livre na sua forma de adorar, que é livre na sua forma de cultuar, que é livre de dizer assim, eu estou indo para a casa do Senhor hoje, não pela responsabilidade, sim, sou responsável, mas não é somente pela responsabilidade, mas é porque eu estou indo para um lugar onde eu vou me encontrar com o Senhor. E nós precisamos vencer todos os dias a nossa carne. Quem é que não gostaria de estar em casa hoje, descansando depois de um dia longo de trabalho? Mas a nossa alma
tem sede pela presença do Senhor. E já dizia o salmista, um dia vale mais do que outros 1000, fazendo coisas diferentes, estando em tua presença. É o que vale mais. Talvez nós tenhamos várias oportunidades, outras, né, pela frente, de poder nos reunir, de podermos cultuar, de podermos adorar, de levantar um altar de adoração na nossa casa, né, onde quer que estejamos. Porque estar no Senhor não é apenas aqui. Estar no Senhor é você estar na sua casa. E como o pastor pregou na sexta-feira, e você não conseguir se concentrar em mais nada e querer simplesmente adorar o Senhor e que as coisas fiquem para lá. Na quinta-feira anterior eu estava lavando o banheiro e eu coloquei o som lá naquela maior altura. E daqui a pouco eu estou vendo o celular vibrando, Davi me procurando, a evangelista Isabela me procurando, e aí eu já tinha parado o banheiro, e uma coisa gostosa, sabe? Que você quer simplesmente adorar. Gente, depois a gente se fala, peraí que eu paro e respondo todo mundo. Quando eu fui pegar o celular, tinha um tanto de mensagem, falei, Senhor, perdoa-me, que eu deixei os meus irmãos no vácuo. Mas a nossa alma tem sede do Senhor e precisa, né, estar com Ele, precisa estar diante dEle, precisa demonstrar quando ninguém está vendo. Gente, a melhor coisa que tem, vocês me perdoem, mas é adorar a Deus quando ninguém está vendo. É a melhor coisa. Porque você não fica preocupado com se os irmãos estão te olhando. E não, em casa você pode estar descabelado, pode estar do jeito que for, você pode levantar a mão, você pode ajoelhar, você pode botar a cara no pó, você pode, né? Você fica à vontade, não se preocupa se você vai constranger o irmão que está do lado, se você... Mas simplesmente não perca a oportunidade de onde você estiver, mesmo que as pessoas te tenham como louco, de demonstrar o seu amor, seu arrependimento, sua rendição ao Deus que tudo vê. Que é o Deus que te olha e quer te levar para um lugar que só há nele. Qualquer lugar pode ser confortável, qualquer lugar pode ser muito bom. Mas não há melhor lugar, senão no Senhor, senão diante da presença dele. E eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Eu não vou mais ir em frente. A Bíblia nos fala de homens que foram presos, sim, foram aprisionados, foram torturados, foram mortos. Mas quando eles estavam sendo mortos, quando eles estavam sendo aprisionados, eles podiam bater no peito e dizer, mesmo que o meu corpo está sendo preso, mesmo que eu estou sendo colocado em prisões, mesmo que eu estou sendo jogado para os animais, a minha alma e a minha mente são livres no Senhor. E aqueles homens se entregavam com a certeza de que viriam o Senhor. Eu não sei quantos de nós está disposto a passar por isso. Mas chegará um tempo em que nós não teremos essa liberdade que nós temos hoje. Muitas pessoas já estão vivendo isso em seus países. Não tem a liberdade de sair da sua casa, de carregar a sua Bíblia, de se reunir em um templo, de se reunir em uma casa para adorar o Senhor, para cultuar. Muitas pessoas estão fazendo isso escondidos, para não serem mortos. E nós temos a liberdade de cantar, de falar, de glorificar, de sair nas ruas, na nossa casa, no nosso templo. Nós temos a liberdade de adorar o Senhor, mas pode chegar o dia em que nós não tenhamos essa liberdade. Então vamos aproveitar ela enquanto nós temos. Enquanto nós temos ela só aqui, porque um dia nós teremos ela lá. E aí sim, nada mais poderá nos parar, nada mais poderá nos deter. Nós adoraremos ao Senhor a todo tempo, nesse lugar que Ele foi preparar. Um lugar de descanso, um lugar de refúgio, um lugar de forças renovadas, de fé inabalável. Esse lugar é no Senhor. E se você deseja estar neste lugar, se por alguma razão você saiu deste lugar, volte para este lugar, que este lugar é no Senhor.
E há lugar nele para mim, há lugar nele para você, há lugar nele para a tua família. Não queira estar no Senhor sozinho, mas queira atrair pessoas para essa liberdade para a qual o Senhor nos chamou. E uma vez que somos livres, permaneçamos livres. Não voltemos a deixar que o pecado nos escravize, que a incredulidade nos escravize, que a falta de fé, que a frieza espiritual nos escravize, que a depressão nos escravize, que as doenças desse século nos escravize. Nós não podemos permitir, enquanto há lugar no Senhor. Nós estamos em um lugar seguro. Enquanto há lugar no Senhor, nós temos autoridade para repreender toda a influência maligna. Nós temos a autoridade de declarar cura sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, sobre o nosso próximo, sobre a nossa família. É no Senhor. Não tem como acessar esse lugar de outra forma. É só por Ele, é por meio dEle. É por meio dele que nós temos acesso àquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, que é a autoridade do Espírito Santo de Deus, que é a salvação das nossas almas, que é a cura para a nossa alma. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Obrigada, Jesus. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito, Senhor. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é o Senhor. Abortam. Há um lugar onde
É tudo o que nós precisamos, Jesus. Que nós possamos entender que é no Senhor que nós podemos todas as coisas. Que é no Senhor que nós encontramos liberdade para a nossa alma. Não liberdade para fazermos o que temos vontade, Senhor, mas para sermos livres em Ti, para Te adorar, para Te glorificar, para amar o Senhor, amar a Tua palavra, para sermos luz, Senhor, onde quer que cheguemos, ó Pai. É a liberdade que nós temos em Ti, que não nos deixa nos constranger pela nossa fé, mas que nos dá, Senhor, garantia de onde nós chegamos, temos a liberdade de falar do Seu amor, de falar da Tua bondade, Jesus, da Tua misericórdia, que nós possamos usar a liberdade que temos em Ti, Senhor, para contagiar pessoas e convidar pessoas a viver essa liberdade em Ti, Jesus, que nós possamos ter um canal nessa terra, um canal no meio da nossa família, de atrair pessoas para a liberdade que só há em Ti, Jesus. Porque este lugar é do Senhor, não há